A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que honra poder, neste domingo, na palavra pastoral, ter o privilégio da vida e poder transmitir para vocês com saúde, com graça, com unção, com liberdade, a palavra do Senhor para este dia tão especial, que é o dia em que nós nos dedicamos a servir ao Senhor na sua casa com todas as nossas forças. Quero falar sobre este assunto que importuna muitas pessoas e que alguns desses teólogos que nós temos ouvido transmitem tanta besteira, meus irmãos, tanta bobagem, que a gente fica até envergonhado e fica pensando que vergonha que esses camaradas estão manifestando nas escolas ou para as escolas que eles estudaram, ou alguns que nunca estudaram, que compraram títulos aí por R$ 25 aí na 25 de março, ministerial de São Paulo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, se você compra produto pirata, você recebe a maldição da pirataria. E a maldição da pirataria, segundo está escrito em Zacarias, é muito grande, porque ela preenche a pedra, o ferro e a madeira da sua casa, quer dizer, as três estruturas da sua casa. Essa maldição entra quando você adquire. É como um homem que entra a uma prostituta e volta para sua casa. E quando o primeiro filho que ele encontra para abraçar, para ele é transmitida a maldição da impureza, da fornicação e da prostituição. Passa para aquela criança. Então, se você vem da sujeira, da imundícia, você vem do mundo da carne, e que você com o seu bafo de bebida, mostrando a obra da carne de Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 20, e você transmite para quem te abraça quando você entra na sua casa. E agora, como você vai se livrar disso? A pirataria é uma das manifestações mais profundas do caráter de um ministro. Um ministro que procura preços baixos nunca comprará o azeite verdadeiro. Nunca. Vai e compra os que vendem. Ele nunca vai encontrar aonde comprar sabedoria. Ele não vai encontrar onde comprar azeite. Ele não vai saber onde é que vive a esposa de Obadias. Ele não vai saber aonde comprar o azeite puro da vida profética. Jamais. Você é um camarada que procura coisas baixas, pechincheiros que procuram coisas baratas. Você não é parte do reino. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Quando Zacarias chegou com ele, ele disse: quanto é que é a terra essa que eu quero comprar para sepultar minha esposa? Ele disse: é tanto. Ele disse: eu pago tanto. Ele jamais pechinchou, jamais. Não tem pechincha. Aquele que é parte do reino de Deus não vive discutindo se ele dá dízimo ou não dá dízimo. Não, Senhor. Ele dá muito mais que isso. Ele dá tudo quando ele quer. Mas se você é religioso e pensa assim: porque eu dou dízimo, você está por fora. Você está limitado à lei. E se a sua justiça não exceder a justiça dos fariseus, Mateus capítulo 5, verso 20, jamais você entrará no reino dos céus. Os serafins tinham 6 asas, e com 2 eles cobriam o seu rosto. Quer dizer, eles tinham reverência absoluta em 33,3% daquilo que eles tinham do total. Com 2 eles cobriam os seus pés, quer dizer, eles obedeciam 100%. Sobrava-lhes as asas do meio, e com essas 2 asas, que é 1/3 parte, eles voavam. Quanto que eles ofereciam para Deus? 1/3 com mais outro terço, são 2/3 de tudo que eles tinham, da sua habilidade, da sua capacidade. Eles ofereciam 2/3 do que eles tinham. Você não concorda com o dízimo? Não, eu estou dizendo que o dízimo é para os fracos. O dízimo é para os fracos. Mas aqueles que querem exceder, querem ir além do mais, você só pode dar o dízimo. Continue dando o seu dízimo, só vai manter o que você tem. Mas quando você chega a essa visão dos fariseus, que dos 100% que eles têm, eles oferecem 66,6% para Deus.
eles voam alto. E dizem, com duas voavam. Então, siga sendo dizimista se você quer continuar só mantendo o que você quer. Mas se você quer investir em Deus, então a sua fé, a sua esperança, seu amor devem demonstrar obras, esforço e esperança muito mais poderosas, muito mais fortes. Há pessoas que não se limitam disso. E você está brigando aí, você não passa de um fariseu, um hipócrita que está pedindo para Deus as bênçãos só porque você está cumprindo a lei e não é capaz de andar a segunda milha, não é capaz de oferecer o seu rosto, a sua face, não é capaz de desprezar a afronta. Tem que aprender a desprezar a afronta, não responder à afronta, porque a coroa será dada, a bênção será dada, a vitória será dada, a graça será derramada e você vencerá nessa terra. Essa é uma palavra muito dura, mas é pouca gente que tem capacidade para compreender. Aí nós temos o texto de Apocalipse. Eu queria mostrar para vocês a graça de Deus manifestada no meio da grande tribulação, no livro de Apocalipse, capítulo 9, diz, o quinto anjo tocou a trombeta, veja aí, e o quinto anjo tocou a trombeta e vi então uma estrela que do céu caíra sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como uma fumaça vinda de um grande forno. Aquela fumaça fez escurecer o sol e o ar. Então, toda a parte que está superficial acima e externa sobre a terra transformou-se em trevas. E da fumaça saíram gafanhotos, diz assim, gafanhotos, diz o texto, que se espalharam pela terra, e foi-lhes dada a mesma capacidade dos escorpiões da terra. Então eles tinham esta aparência. Foi-lhes ordenado que não fizessem dano à erva da terra, nem erva verde alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não tivessem o selo de Deus. Este selo de Deus é o selo do Espírito Santo. Este selo é o selo do Espírito Santo que nos foi dado para ser o penhor da nossa herança na ocasião da ressurreição ou da transformação dos que estivessem vivos neste momento. Quero fazer um desenho aqui para vocês, quero colocar ali para o quadro para vocês, que hoje eu não estou com o estudo completo, não estou com a câmera, as câmeras que eu coloco. Eu vou colocar o mundo dos homens, colocar aqui as portas do Hades, vou colocar aqui o lugar alto, onde era o seio de Abraão, vou colocar o abismo e vou colocar o lugar de tormento, para onde até o dia de hoje todos os ímpios são enviados. Lugar de tormentos que fica no Hades. Não é o inferno. Esse próprio lugar aqui vai ser lançado no inferno ou no lago de fogo, que é a segunda morte. E você fala que vamos dar uma glória a Deus para o diabo ouvir lá no inferno. O inferno nem foi inaugurado ainda. Ele não foi inaugurado. O fogo dele não foi aceso. Isaías capítulo 34. O fogo dele ainda não foi aceso. Então, isso aqui é o chamado Hades, ou Hades. Hades, como dizia o nosso professor. Hades, ou no Antigo Testamento, Sheol. No Antigo Testamento e no Novo Testamento. Hades em grego e Sheol em hebraico. Então, do que eu estou falando aqui? Eu estou falando de dois grupos de demônios, os grupos de demônios que atuam nesse lugar. Os grupos de demônios que atuam neste lugar. E Apolion que não é Satanás, mas é o príncipe do abismo, e dos demônios que trabalham e que estão presos, os demônios que estão presos neste lugar. Então aqui eu estou lendo Apocalipse capítulo 19. Então os teólogos estão confundindo os textos e dizendo que é um exército chinês que vem com 200 milhões de soldados
Eu tenho muita pena desses homens, irmãos. Tenho muita pena. Mas eu tenho mais pena das pessoas que os assistem, das pessoas que creem no que eles dizem. Veja o texto é tremendo, capítulo 9, e faz parte da quinta trombeta. Ele não pode ainda acontecer antes que a primeira, a segunda, a terceira trombeta sejam tocadas. E as trombetas não podem ser tocadas antes dos selos. Então, o primeiro selo é o anticristo. Aí, depois de 3 anos e meio, na metade da grande tribulação, vem o falso profeta, que é o segundo selo. Aí já vem simultaneamente o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo selo. Do sétimo saem as 7 trombetas. Da última trombeta saem as 7 copas. Aí vem esses teólogos de fundo de quintal. Pode ficar zangado, pode latir. Esses teólogos de fundo de quintal dizendo que nós estamos já na trombeta número tal. Como que você está vendo aí a trombeta 5, 6 sendo tocada, se os selos de onde saem as trombetas ainda não foram abertos? Tem que estudar, rapaz, tem que estudar a Bíblia, pelo menos saber ler a Bíblia. Às vezes eu vejo os pastores lendo a Bíblia e lendo errado. O pão, o discípulo. Como que você vai gerar, pelo menos, respeito se você não sabe nem ler e quer ensinar a Bíblia, rapaz? Então aqui eles dizem que é 200 milhões de soldados que vêm da China, que vai abrir o Eufrates, que aí vai vir a China, não sei das quantas, e não sabe ler o que eles estão lendo aqui a respeito de estão lendo aqui a respeito do 5º anjo que toca a trombeta número 5. E aí ele diz, no verso 4, que eu estava lendo, foi desordenado que não fizessem dano às ervas. Aí disse que foi, verso 5, foi-lhes dada a permissão para matar os homens. Que não lhes foi dado permissão para matar os homens. Então os homens não vão ser mortos com eles. Mas para atormentá-los por 5 meses, que é o período em que eles vão atuar nesses 3 anos e meio. E o seu tormento era semelhante à dor causada pela picada de um escorpião. Então, a natureza deles, quando fere um homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não a acharão. Desejarão a morte, mas a morte fugirá deles. Então, esse período aí que a morte fugirá deles, que eles desejarão, os homens delas desejarão morrer e a morte fugirá deles. Isso aqui é coisa tremenda, isso aqui está me atrapalhando aqui. Muito bem. Que a morte fugirá deles, que é o tempo então que morrem os mártires. Então eles vão ter inveja dos mártires que vão morrer, porque a morte vai fugir deles, porque eles não têm o selo do Espírito Santo. E quando a gente recebe o selo do Espírito Santo, na hora que crê, Efésios capítulo 1, verso 13 em diante, fala que nós recebemos na hora do novo nascimento o selo do Espírito, que é o penhor de Deus, é uma marca de Deus, a marca do Espírito que ele põe no nosso corpo. Para que quando passemos da vida humana para a vida eterna, quando nós passarmos pelo vale da sombra da morte, esse selo que marca o nosso corpo, marca a nossa alma, marca o nosso espírito de forma tridimensional, seja visto como um neon no mundo espiritual. Então os anjos podem identificá-los na ocasião da sua morte, e os demônios desse território das regiões celestiais têm que deixar passar, porque eles trazem o selo de Deus. Este é o selo do Espírito, semelhante a um tipo. O selo que foi colocado em Caim é um tipo deste selo, para que a morte não tenha domínio sobre ele. Então ele diz que aqui é um grupo de soldados que vai aparecer da terra, não sei de quanto, nem das quantas. É uma confusão terrível que eles fazem, mas são de onde eles vão sair. Aí o verso 7 diz: gafanhotos pareciam como cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia coroas, cuja cor assemelhava-se ao ouro, assemelhava-se, mas não era. E os seus rostos tinham aparência humana, e tinham cabelos como cabelos de mulheres. Por isso que você vê, Satanás, ele desfaz, ele quer desfazer a natureza humana.
Se é homem, ele quer que seja, que tenha destinos, vestígios, trajetos de mulher. Você compra lá na loja um anjo, ela vem com peito, ela tem semelhança de mulher, mas não tem anja. Mas Satanás, ele muda a natureza, ele quer mudar a natureza. Por quê? Porque a natureza dele é caída, ele quer que nós tenhamos a nossa natureza também caída. Mas Jesus veio para restaurar a nossa natureza. E aqueles que querem ter a natureza mudada, esses estão na mão daquele que quer mudar a natureza humana segundo o seu propósito. Porque ele quer envergonhar a natureza humana. Então você está vendo aí, quem são esses demônios? Qual a aparência deles? De homem. Por quê? Porque eles têm natureza de homens com característica de mulheres, porque o diabo, ele ama, ele quer que você tenha a sua natureza mudada e que você vá após outra natureza. Esse texto aqui. Veja o texto aqui. O texto é tremendo, o texto. É maravilhoso. Aí ele diz aqui que eles vão buscar a morte. Quem vai morrer nesse tempo? Só os justos. Serão decapitados. Eles vão crer, não vão querer a imagem da besta, não vão querer adorar a imagem da besta, não vão querer o selo do anticristo, então eles vão ser decapitados, então eles morrerão, então eles terão inveja deles porque eles vão morrer, e os ímpios não poderão morrer. A morte será para eles uma bênção. Por isso que esse texto diz, bem-aventurados aqueles que dormem no Senhor. Esse texto não se refere somente aos que dormem hoje no Senhor, mas exclusivamente o texto foi escrito para os que vão morrer como mártires durante o período da grande tribulação. Então esse é o propósito. E aí no verso 8 diz, tinham cabelo de mulher e seus dentes eram como dentes de leões, e os seus corpos eram protegidos por couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como ruídos de carros entrelaçados a muitos cavalos que correm para o combate. Suas caudas tinham ferrões, semelhante aos ferrões dos escorpiões, e as suas caudas tinham habilidade para fazer dano aos homens por 5 meses. Os gafanhotos tinham sobre si um rei, e diz aqui, o anjo do abismo, que é Apolion. Apolion, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Isso aqui não é Satanás. Então, todos os principados dos dias antediluvianos, os principados de Sodoma e Gomorra, os principados de Jericó, os principados daquela cidade da Itália, os principados de todos os reinos que foram destruídos pelos vulcões num só dia, todos eles são retirados da terra e são lançados no abismo, porque eles perdem o tempo da sua agitação, da sua atuação. Eles trabalham por 100 anos, como diz Paulo, os poderes deste século, isto é, 100 anos, eles trabalham durante 100 anos e terminam o seu poder e são presos no abismo. Por isso eles têm ali um poder sobre eles, que se chama Apolion, que muita gente confunde com Satanás. Então isso aqui não é um exército, isso aqui são demônios que serão tirados, serão liberados do lugar de tormento. Para onde eles vão ser liberados? Para onde eles vão ser liberados? Para a terra. Para que eles serão liberados para a terra? Eles serão liberados para a terra para que os homens sejam atormentados, para dar oportunidade àqueles que ainda não tiveram os seus nomes ligados à besta, o número 666. Essa lei que vocês estão vendo aí, que foi aplicada a um juiz da nação brasileira, ela vai ser uma lei aplicada para todos os homens. Nós estamos vivendo no Brasil o que acontecerá no reino do anticristo. Ele vai aparecer igual o presidente da nossa nação apareceu. Ele vai tomar domínio igual o presidente da nossa nação brasileira tomou domínio. Assim, sem ninguém ter, assim, todo mundo paralisado, o Senado paralisado, o Congresso paralisado, os políticos crentes paralisados, sem saber fazer nada, e ele assumiu. E aí está governando. Então, um exemplo para nós de como será e como vai acontecer quando o anticristo aparecer.
com dois poderes, o anticristo e o falso profeta. Nós estamos vendo, estamos vivenciando isso. O Brasil está sendo um tipo para o mundo inteiro de como será a chegada do anticristo para a terra. O povo todo bobo, todo povo sem saber nada. Você pergunta para o político, eles põem a mão na cabeça e dizem que não podem fazer nada. Né? Uma vergonha absoluta para toda a nossa nação brasileira. Então, o que vai acontecer? Isso que eu estou falando, eu não estou falando do mundo político somente, estou dando um exemplo de como vai acontecer. Isso aqui é uma abertura. Mas de onde eles vão sair? Vão sair dois grupos. O primeiro grupo, de Apocalipse capítulo 9, do verso 1, é o capítulo 9, do verso 1 até o verso 11. Capítulo 9, do verso 1 ao 11, é o grupo que vai sair, não tem um número, mas é o grupo que vai sair do lugar de tormento para a terra. Qual é o propósito? Qual é o propósito que ele vai sair do lugar de tormento para a terra? Para atormentar por 5 meses, os ímpios da terra, a fim de que as pessoas da terra que ainda não conheceram a Cristo, que não tiveram conhecimento do Evangelho, ouçam a voz dos anjos que vão sair voando pelo céu, conforme está escrito no capítulo 14, versos 5 e 6 de Apocalipse: temei a Deus e dá-lhe glória. Temei a Deus e dá-lhe glória. Arrependei-vos. Os anjos vão sair levando essa mensagem para que eles possam, ao sentir a dor dos escorpiões, eles tenham a oportunidade deles não serem condenados ao inferno e ao lugar de tormento em primeiro lugar. Mas o que vai acontecer? O que vai acontecer, meus irmãos? Olha só que coisa tremenda. Tremendo aqui. Veja só. Deus dará. Aí, primeiro ai passará. Os gafanhotos que tinham sobre si, eles sairão de onde? Sairão do abismo. Sairão do abismo. O primeiro grupo sairá do abismo. Qual é o objetivo? Quando eles estiverem na terra, o primeiro grupo sai do abismo. Quando eles estiverem na terra, as pessoas atormentadas com dores por 5 meses, de dores de ferradas, elas possam clamar a Deus, que elas possam ouvir a voz dos anjos, né? E ouvir a voz das 2 testemunhas, e possam clamar a Deus para que elas possam, pelo menos, se tornarem em mártires, porque quando elas clamarem, elas vão receber a salvação, porque eles se temem a Deus e dá-lhe glória. Capítulo 14, versos 6 e 7. Isso aqui é muito forte. Depois, um segundo grupo. Qual é o objetivo que Deus trará esses demônios do lugar de tormento para a terra? O objetivo é graça, é dar oportunidade às pessoas da terra para que elas sejam salvas. Mas talvez ninguém, ou talvez poucas pessoas ouvirão. Muito pelo contrário, elas blasfemarão contra os céus e contra a terra. Diz a Bíblia que elas procurarão as montanhas e gritarão que caiam sobre nós, mas cairá sobre eles a montanha, cairão sobre eles as montanhas, mas eles não morrerão, sairão ilesos dali, porque o privilégio da morte por esses dias será somente para aqueles que crerem na mensagem dos anjos e das 2 testemunhas. Aí vem um segundo grupo. Aí nós temos um segundo grupo. Qual o objetivo? É Deus dando oportunidade para os homens se arrependerem. Que coisa tremenda é a graça de Deus aí, meus irmãos. Aí no capítulo 9, verso 12, você vê então o segundo grupo. E o primeiro, já passou. Aí começa o segundo parágrafo, só tem esses parágrafos na Bíblia missionária, você tem os parágrafos. Capítulo 9, verso 2, verso 13, o 6º anjo tocou a trombeta, eu ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, porque Deus está no controle de todas as coisas. O altar de ouro do capítulo 8, que estava diante de Deus. Essa voz ordenava ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram desatados 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, com o fim de matarem a terça parte dos filhos do homem. Sempre Deus vai mandar julgamento de terça em terça parte, porque foi a terça parte que saiu, a
terça parte dos anjos que saiu do céu, terça parte, está no singular. Terça parte dos anjos que saiu do céu, que se rebelou contra Deus dos anjos, então Deus vai fazer o julgamento de acordo com o mesmo número. Acompanhe comigo aí, capítulo 9, verso 16. E o número dos exércitos dos cavaleiros era 2 vezes 10 milhares por 10 milhares, isto é, 200 milhões, e ouvi o número deles. E então vem aí que vem os teologitos, os teologitos. Você está zoando com eles? Estou sim. Está falando besteira. Assim, os 200 cavalos da China que vão vir contra Israel. E aqui não são cavalos físicos, são cavalos espirituais. E de onde eles vêm? Do Hades. Eles vêm dessa parte do lugar de tormento. A primeira, já disse, eles saem do abismo e tem uma liderança que são os Apoliões, que é o Apolion. Aí no capítulo, você vê aí na segunda parte, a partir do capítulo 9, a partir do verso 13, aí você vê que o número, verso 16, dos exércitos dos cavaleiros era de 2 vezes 10 milhares por 10 milhares, 200 milhões, pois ouvi o número deles, que não tem nada a ver com China, não tem nada a ver com União Soviética, não tem nada a ver com a Turquia, não tem nada a ver, é espiritual. De onde eles vêm? Do lugar de tormento. Deus vai abrir a porta do Hades, do lugar de tormento. E aí o texto diz assim, verso 17, e vi nesta visão os cavalos, seus cavaleiros, que montados tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as suas cabeças, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. E por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos filhos dos homens, a terça parte dos filhos dos homens, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, que saíam da boca dos cavalos. Quem são esses? Eram demônios. Esses demônios estão atuando. Veja quantos demônios estão atuando no lugar de tormento. 200 milhões, 200 milhões de soldados atuando no lugar de tormento. E veja quanto sofre uma pessoa. Para onde vamos ir agora? Desde Adão. Desde Adão nunca teve mudança. Só teve mudança para os justos. Que durante muito tempo, 2 grupos, o grupo A e o grupo B, ficaram aqui durante muito tempo. E quando Jesus morre na cruz do Calvário, um grupo A sai em Jerusalém e entra na cidade. E o grupo B fica esperando Jesus chegar. Quando Jesus chega, os eleva daqui para a Nova Jerusalém, une os 2 grupos e distribui na Nova Jerusalém. No estado será, vai o que ainda não tem corpo glorificado ou ressuscitado para sempre. O grupo A vai para o estado E das 3 dimensões da Nova Jerusalém. É como abrir um computador. Você abre um computador e você tem 3 telas ali. Mas nenhuma tela influi ou tem influência na outra tela. Porque na mesma cidade estão as 3 dimensões, era, é e será. E para o será vão todos aqueles que ainda não ressuscitaram. E eles aguardam a transformação dos que estão na terra vivos e aqueles que estão mortos em Cristo. Por isso os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que isso aí já é outra história, já é outro ensino que eu tenho que dar para vocês. Mas esses 200 milhões aí que vocês estão vendo, aí eu vi essa semana alguém falando sobre isso. Que Deus abençoe essa pessoa, não tem nada contra ela, não tem nada contra ninguém. Mas que são cabeções, são. Então, não tem nada contra elas. Elas só têm que aprender, só tem que estudar, tem que aprender. Não quer estudar? Vai falar besteira. Então, não tem nada a ver com 200 milhões que vem da China, não tem nada a ver com a China isso aqui. São espíritos malignos que Deus vai soltar, que estão lá no lugar de tormento, atormentando as bilhões de almas que estão ali presas até o dia do juízo no trono branco. Então eles serão lançados para fora. Tanto o pessoal, os demônios principados que estão no abismo, no abusos, como os 200 milhões que estão no lugar de tormento, vão para a terra,
quando eles saíram para atormentar, a fim de fazer os homens acreditar que Deus é um Deus de justiça e juízo. Mas aí, olha o texto, como o texto diz, olha o que vai acontecer, olha o que o texto está dizendo. O texto está dizendo algo tremendo aí, diz assim, porque o poder, verso 19, diz o texto, porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porque as suas caudas eram semelhantes a serpentes, e tinham cabeças, e com elas causavam dano. E os outros homens que não foram mortos com estas pragas, não se arrependeram das suas más obras, ou das obras más das suas mãos, nem deixaram de adorar os demônios, ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e de madeira, e que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E também não se arrependeram dos seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de sua imoralidade sexual, e nem de seus furtos. Não se arrependeram. Nos primeiros que são lançados, que saem do abismo, a Bíblia não fala. A Bíblia não fala que eles não vão se arrepender. Mas no segundo grupo, o segundo grupo de 200 milhões, não vão se arrepender. Então, aqui é uma revelação muito forte para nós, que estudamos a palavra, que estamos estudando a palavra, para que nós possamos meditar, para você compreender que isso aqui não tem nada a ver com Gog e Magog, não tem nada a ver com Armagedon. Isso é algo independente de Gog, que será no final da grande tribulação, período de 7 anos, e Gog e Magog. É isso que eu estou dizendo. Gog, que é o Armagedon, capítulo 38 de Ezequiel. E Gog e Magog, capítulo 39 de Ezequiel. E Apocalipse, capítulo 20. Então você tem aí essa diferença entre o Gog, que é o Armagedon, e o Gog e Magog, que está em Apocalipse 20, a diferença é de 1000 anos. 1000 anos entre eles. Nós vamos continuar estudando. Que Deus os abençoe. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua paciência de estar estudando a palavra com a gente. Quero saudar aqui alguns dos nossos amigos que estão conosco. Estou vendo aqui Linaldo, estou vendo aqui alguns dos nossos campeões que são da família Osana. Eu quero agradecer a Deus pelas primícias. Você ainda está em tempo de se lembrar das primícias, para que Deus também se lembre de vocês. Ali está escrito que Mardoqueu ficou sentado na escada do rei. Ele fez uma obra esperando a sua bênção, até que o rei debruçou-se no livro das crônicas. Por que ele conseguiu? Porque ele não tinha os livros. Mas ele tinha fé que ele tinha os livros. Por quê? Porque ele tinha dado uma oferta. As suas primícias foi uma vida, foi Radaça, foi Esther, foi preparada para servir ao reino. Então, quando você entrega no capítulo 2 da sua vida e volta para a sua escada para trabalhar sem ostentação, quando você perceber, o rei vai ler as tuas crônicas. E eu realmente espero que isso aconteça na sua vida, quando você aprender a oferecer ao Senhor continuamente as suas primícias, quando você tornar uma cultura das suas primícias, você vai ser abençoado, quando se tornar algo automático. Marcos Evangelista, um grande abraço, um grande abraço, um grande abraço ao Lauri Elvis, um grande abraço, uma semana muito abençoada. Bendito seja Deus. Roosevelt, Deus te abençoe, Marcelo Jesus, Deus te abençoe, Fac, Alm, Jefferson, Gama, Rafael Maia, Denis Martins, Cleiton, Carlos, Valdomiro Teixeira, meu grande amigo, Elinaldo Luciano, João Carlos Alves, deixa me ver mais, Lau Anderson, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe a todos vocês que estiveram conosco nessa tarde tão especial. Que seja uma semana de honra, seja uma semana de bênção e que vocês desfrutem, assistam essa mensagem, assistam este curso, assistam esse curso. Tem muitas mensagens atrás, você pode aí mesmo, nessa mesma página, buscar as aulas anteriores e entrar na sua apostila ou baixar a sua apostila aí. Eu vou colocar aí o link para vocês daqui a pouco, para que vocês tenham a apostila também, apostila muito, muito baratinho, para que você possa acompanhar as nossas aulas. Eu estou sempre dando essas aulas, estamos vivendo os últimos dias da igreja nessa terra, então eu estou abrindo a vossa mente e tentando consertar a linguagem
que estão ensinando errado aí, para que vocês possam entender melhor as Escrituras. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pelas primícias que vocês depositaram anteontem e ontem, e que o Senhor vos abençoe. Eu levanto a mão, que o Senhor vos abençoe em todas as coisas, e que Ele continue te abençoando. Continue te dando vida e saúde, blindando de todo mal, nas ruas, nas estradas, dentro e fora da sua casa, ao redor da sua casa, nos seus filhinhos na escola, os que vão e que vêm das escolas, e um novo tempo na escola, que o Senhor dê sabedoria para os seus filhos, aleluia. Vai, Senhor, envia os teus anjos da bondade e da misericórdia para abençoar os teus servos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Visite a nossa página meujesus.com.org e faça parte desta grande família. Eu coloquei na primeira plana, porque você abriu, você tem ali todas as apostilas baratinhas, 15, 35, 25 apostilas com páginas, com dezenas de páginas, para você se desfrutar, para você aí baixa aí, para você cooperar com o reino de Deus na sua própria vida. Baixa lá, estude conosco a parte dos Estados Unidos da América, osanabibleschool.org. Estude conosco e você vai ser muito abençoado. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado por estarem conosco.